Oi, eu sou a Arite Júlia, E eu sou a Tati. você está no Feminilidade Redimida e hoje o nosso tema é Cancelamento. a cultura do cancelamento. E aí? Então, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Vamos falar hoje sobre o que é essa cultura do cancelamento, Tati? Como que deve ser a nossa postura como cristãs frente a essa questão do cancelamento? O que a gente faz? A gente pode cancelar o outro irmãozinho? Por que existe isso? O que é essa cultura do cancelamento, Tati? Conta pra nós. Eu acho que começou um pouco também com essa questão da internet, né? Uma modinha na internet, principalmente fomentada pela internet, né? Onde uma pessoa, por não gostar da opinião ou da posição ou algo relacionado ao ser da outra pessoa, simplesmente detona a fama, acaba com a fama do outro, a ponto de desconsiderar, né, aquela música, pra quem é mais antigo, riscar o seu nome, não é riscar o nome Eu da não agenda. lembro dessa música. Era Jean Giovanni. É por isso que eu não sei, meu. Risquei teu nome da agenda. Então é o cancelamento das antigas. Hoje em dia o pessoal faz meme, né? Inventa. Não é um sinal, foi só um gesto Eu achei que era aleatório, não era meme. sinal. Não. Faz meme lá, inventa fake news, né? A cultura do cancelamento que hoje a gente vê nas redes sociais, ela nada menos é do que aquele linchamento que sempre houve na nossa história, na vida, né? Você pensa no seguinte, um cara atropelou uma criancinha, ele parou o carro, aconteceu qualquer coisa, ele foi dar uma assistência, mas ele matou aquela criança. As pessoas que viram o acidente, o que muitas vezes acontecia, ou acontece até hoje? Arranca o cara do carro e mete a porrada na pessoa, até matar às vezes. Sem a gente um tem julgamento apropriado. Exatamente, acontece o linchamento, isso é o linchamento, todo mundo bater num cara porque ele fez alguma coisa de errada, né? Buscando essa justiça própria, né? Essa justiça própria, exatamente. E essa olho por olho, dente por dente. Ou mais, forma, né? Porque às mais, vezes além, né? Além porque assim, é um monte de gente indo pra cima de uma pessoa. É uma coisa meio covarde, né? Como que um cara vai se defender? Por mais errado que ele esteja, por mais que ele tenha feito uma coisa muito grave, como que uma pessoa vai se defender de várias? Então, assim, tem essa questão da injustiça e da covardia mesmo, né? Do linchamento físico. E aí, com o advento... também, né? Então, no teu exemplo é só nesse caso de um cara que atropelou uma criança, isso gera uma comoção muito grande, o cara sofre ali na hora. E no caso das redes sociais, é também uma covardia, né? Porque é justamente muitas pessoas falando mal, cancelando, fazendo meme. E existe uma coisa que é muito, muito interessante, porque essa cultura do linchamento, da cultura do cancelamento, ela é particularmente efetiva quando ela parte de grupos ideológicos, né? Então, alguém emitiu uma opinião sobre os homossexuais, aí a comunidade homossexual, LGBT, todas as letras lá, se junta para fazer um cancelamento daquela pessoa. Então, o que normalmente acontece é uma movimentação e uma articulação pelos líderes ideológicos,
E aí eles determinam tal pessoa, gente, vamos cancelar tal pessoa. Aí todo aquele monte de gente que segue, esses líderes vão lá e são a massa de pessoas que vão cancelar, né? E isso acontece, na minha opinião, na minha visão sobre essa questão, especialmente nessa questão ideológica, né? Quando você fala contra um grupo organizado, seja feminista, que é uma questão de gênero, né? Seja uma questão política, a direita com a esquerda, e até Racial mesmo também, né? racial também, e até mesmo com relação a crentes, né? Sim, teologia, Teologia. né? Brigas por teologias, E posicionamento. linhas diferentes, né? A gente viu agora, por último, que eu me recordo, ultimamente, o meio cancelado aí do momento foi o Augusto Nicodemos, né? A entrevista que ele deu por causa da Estadão, entrevista, né? E por causa da opinião dele sobre a ligação de algumas igrejas ditas cristãs com dinheiro, com finanças, com, enfim, toda aquela questão lá, e algumas pessoas que não gostaram começaram todo esse movimento para cancelar o Augusto Nicodemos. Qual é o problema disso, Tati? O problema é que o evangelho, ele chama o homem ao arrependimento. Ele não cancela o homem, né? Então, o evangelho, Cristo, dá essa oportunidade para cada pessoa, para ela rever suas posições, suas opiniões e mudar. O homem é um ser dinâmico, a gente não está estático, preso numa caixa. Então hoje a Arit pensa de um jeito, pode ser que amanhã ela pense do outro. E se eu me basear em uma opinião sua isolada para gostar ou não de você, o que vai ser dos nossos relacionamentos, né? A gente não vai ter relacionamento com ninguém, perto, íntimo com ninguém, porque ninguém nunca vai preencher todos os nossos requisitos, né? Sim, de uma pessoa ideal, né? Eu vejo um problema que acontece, que dá uma certa base para essa cultura do cancelamento, que é a questão da polarização, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito polarizada, muito dualista. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Então, se você fala alguma coisa que esse grupo aqui acha que você é de direita, mete o pau em você porque você é de esquerda. Ou se você fala alguma coisa que o povo de esquerda acha que você é de direita, o povo te xinga e assim, não existe nesse povo que vive a cultura do cancelamento uma posição mais equilibrada, uma posição mais neutra. Ou você é da direita ou você é da esquerda, né? E isso politicamente, ou você é machista ou você é feminista. Se você não está a favor das mulheres, então você é uma mulher machista. Você está debaixo da opressão do sistema patriarcalista. Sendo que em qualquer situação, em qualquer ideologia, de qualquer posicionamento, de qualquer coisa, não existe só os extremos. Existe uma gama enorme de posicionamentos de uma pessoa que talvez nunca pensou a respeito e ela não é nem daqui nem dali, ou ela tem uma posição mais no meio mais pra cá, no meio mais pra lá. Mas muita gente que vive essa polarização vive olhando o mundo assim: quem concorda comigo é do bem, quem não concorda comigo é do mal. Arit, acho que o problema não é nem a pessoa se considerar estar em um dos polos, né? Por exemplo, eu me considero mais de direita conservadora, né? Até mesmo politicamente. Porém, o problema dessa polarização que você falou é não existir mais o diálogo. E aí você também crer fielmente que porque a pessoa é de esquerda ou tem um outro pensamento em determinadas áreas oposto ao seu, de que ela é do demônio, de que... e aí a gente tem que entender que as pessoas, elas têm cada uma a sua história, elas têm a sua formação, as razões
do porquê elas pensam, como isso foi construído ao longo dos anos. E não é a minha opinião que vai mudar a história de uma pessoa, assim, né? Então a pessoa acha que porque ela vai entrar lá no post do Facebook e comentar e falar um monte de verdade, o outro vai mudar a sua opinião, que foi uma construção, que foi é um processo pessoal de cada um, né? Sim. Então, e normalmente nessas discussões as pessoas estão ali querendo convencer as outras da sua própria posição, e as outras nunca vão mudar de posição, porque acaba virando aquela briga de ego, e aí aquela discussão sem fim, que não é produtivo, Sim. né? Não leva ninguém a nada. Então acho que o problema não é nem você ter as suas convicções, né? Porque nós, por exemplo, como cristãs, a gente vai ter uma posição firme, Sim. né? Nos princípios bíblicos. Tem situações que não vai dar pra gente estar no meio termo, Sim. né? Vai ter que, é aquilo ou nada, ou você é contra o aborto ou você é a favor, Sim. né? Então, eu acho que o problema nem é isso. Eu acho que o problema é você deixar de olhar pro outro, entendeu? Sim. Eu acho que não respeitar. De não respeitar. E existem os limites. Os limites têm que ser respeitados. Eu tenho a minha opinião, tenho o direito de ter uma opinião, mas você tem o direito de ter a sua opinião. Sim. Eu não posso querer ultrapassar esse limite e aí te desrespeitar, te xingar, sim, dizer que você é o cão, né? É do capeta. Né? Então é um desafio para nós cristãos, né? A gente mostrar clareza, posição dos nossos preceitos, mas não esquecer do amor, não esquecer, sim, do respeito, e não esquecer de que você tem a sua liberdade de pensar como você quer, uhum, né? E que a gente precisa se respeitar e saber conviver com isso. Eu acho que um grande problema, normalmente, dessa cultura do cancelamento é que a pessoa olha e fala assim: quem não tem uma posição como a minha, não importa se você risco é cristão, risco da minha agenda. Não, é uma pessoa, olha, eu nem vou jantar mais com você porque você é da esquerda, ou porque você é da direita, ou porque você... Você janta criancinha. Você janta criancinha. Como assim que você dá o seu dinheiro pro seu marido administrar? Que coisa absurda. Eu não tenho amizade com esse tipo de gente do patriarcalismo, blá blá blá. Qualquer que seja uma opinião diferente da sua, a grande questão e o grande desafio é a gente olhar e falar o seguinte: exatamente como a Tati falou. Você tem uma opinião diferente, mas você não é essa sua opinião. Isso não define o seu ser, né? Você ser de direita ou ser de esquerda, isso é apenas uma posição política, é uma maneira como você olha. Sim. Isso não pode dominar a nossa vida. E até mesmo dentro dessas caixinhas, digamos assim, vamos supor que você entrou numa caixinha lá, que nem você falou agora, direita, sou de direita. Até mesmo dentro dessa caixinha, dessa posição, tem um monte de gente que pensa diferente, sim, que articula diferente, sim, que tem a sua individualidade, sim, que consegue pesar né, os prós, os contras, saber discernir, né, que não há um formato perfeito quando a gente fala de política, principalmente, né? Quando a gente fala de fé e de Bíblia é outra coisa, né? Mas... Então, mais ou menos eu acho. Porque eu acho que tem algumas coisas, dá pra gente, que é o núcleo duro da teologia, tem algumas coisas que são inegociáveis. Tem outras coisas que a gente pode negociar. A gente não pode negociar uma ideia que diz que Jesus não é o Filho de Deus, não é o Salvador. É o tipo de coisa que quando você ouve até arrepia a espinha, tem né? Você se escandaliza, né? Tipo, cadê a pedra? Não, Jesus não é Deus. Não, para, como assim? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Dá aquela coisa. Não, isso são coisas inegociáveis. Agora, vai batizar mergulhando ou por cima jogando água? Depende, a gente é batista. Mas numa situação que você tá num deserto, você não vai batizar o fulano porque não tem um rio, sim, um lago pra pessoa emergir ou ser submersa, né? Por favor, então... são assuntos secundários, né? Tem gente que acha que tem que pregar de terno e gravata e que tatuagem é coisa do capeta.
são coisas que a gente pode negociar e pode ter opinião diferente. A diferente. Bíblia nos dá essa liberdade de consciência, né? Exatamente. Eu acho que isso que é importante. E essa cultura do cancelamento não aceita uma outra posição. Então todo mundo tem que pensar como eu. E é uma coisa assim muito prepotente, eu acho. Porque a pessoa assim, eu estou certa. É engraçado e você que é o errado. Eles combatem a uniformidade. Mas eles querem colocar todo mundo no pensamento tradicional, antigo, patriarcal, né? Mas eles querem a uniformidade deles, né? Isso acontece muito com o feminismo, né? A gente tá falando disso também. O feminismo, eles querem quebrar o tradicional, a estrutura da sociedade, mas eles querem também impor uma outra maneira, uma outra estrutura que é bem quadradinha também, que se você tem uma posição diferente da deles, você é intolerada. Então não existe tolerância. Isso é uma coisa importante, né? Muito se fala sobre tolerância e sobre a diversidade, Só que você não pode divergir na questão ser contra o posicionamento deles. Eles falam muito, o povo desse movimento da diversidade de gêneros fala muito de diversidades, mas você não pode ser divergente deles, você não pode pensar diferente, você tem que pensar tem que ser naquela caixinha, e isso também é um problema, porque a tolerância, ela só existe quando nós temos duas ideias conflitantes. Sim. Porque se nós concordamos, não tem tolerância, não existe tolerância, eu não estou tolerando a sua opinião diferente, né? Então, pra gente ser realmente uma pessoa, sermos assim as pessoas tão evoluídas e sermos realmente tolerantes, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E diz aquele ditado, né, que toda unanimidade é burra, né? Sim. Porque a gente precisa dessa diversidade. E a diversidade é algo característico da própria natureza. Sim. Né? Você vê, você não tem nenhuma árvore igual a outra. Nunca. Né? Você não tem um corpo de mulher igual a outro. Cada um tem o peito de um jeito, a bunda de um jeito, o cabelo de um jeito. Não tem um exatamente. Tem uns que são mais parecidos, né? Os orientais são bem parecidos, né? Dizem que as índias também são muito parecidas com as outras. Mas não. Normalmente. Mas isso é o que você acha. Na sua cabeça até meio preconceituosa, ou na minha também. Mas se você parar pra olhar, você vai ver que não é uma igual a outra, né? Então, Deus criou um mundo com essa diversidade. Olha a Fingerprints, a sua... Digital. Digital, não existe uma digital igual no mundo. Nem as minhas digitais, todos os meus dedos não são iguais, né? Deus, sim, é a favor da diversidade, né? Todo o resto é resto. E uma coisa que eu acho muito perigosa e muito problemática nessa questão do cancelamento é porque a pessoa super assim no alto da sua plena sabedoria e conhecimento pleno e absoluto de todas as coisas, ela toma um lugar de acusador. Então assim, pensa num julgamento, ela é a promotoria, ela é o legislador que vai fazer a análise de quem está certo e tá errado, ela vai ser o juiz e o executor. Então ela coloca as leis, ela faz faz a acusação, ela mesma julga e ela mesma condena. Cadê a diferença dos poderes aí da democracia? Não existe. Não existe democracia e não existe pluralidade ou diversidade na cultura do cancelamento. Você simplesmente é rejeitado. Tudo que é você é rejeitado por causa de uma ideia, de um posicionamento ou de apenas um dos seus... de um dos aspectos da sua pessoa que aquele grupo ou quem tá te cancelando não gosta e não admite, né? E o que eu acho muito preocupante é quando isso chega na nossa esfera da teologia, né? Justamente porque quem é o juiz sobre todas as coisas? Não somos nós. Não somos nós que julgamos quem é salvo e quem não é, quem tá certo ou quem tá errado. Você pode falar... eu acho que aquele cara teve uma interpretação equivocada desse texto, mas às vezes dentro de uma teologia faz sentido, né? Nós temos o pessoal os aliancistas, os reformados,
os dispensacionalistas, enfim, um monte de arminianos e calvinistas, enfim, tem um monte de linhas de teologias diferentes, que naquela linha faz sentido essa interpretação. Para o outro não faz, mas tudo bem. A gente não precisa ser todo mundo igual, né? A gente tem que concordar naquilo que é o essencial, né? O essencial a gente tem que concordar. Nas coisas periféricas a gente pode se tolerar, se amar. Os pentecas, eles são mais barulhentos, mais glória a Deus. E, gente, é muito divertido também. É legal, eu gosto do culto. Como eu também gosto de um culto, às vezes, presbiteriano, sobre quadradinho, litúrgico e coisa e tal. A Bíblia diz exatamente quantos glória a Deus e aleluia a gente pode dizer num culto antes da gente ser considerado inadequado? Não, né? Não. Então tem coisas que a gente concorda e não tem como negociar, e tem outras coisas que a gente pode se tolerar, se amar. Até porque uma das coisas muito importantes que nós devemos pensar sobre cancelamento é que justamente a graça multiforme, a sabedoria de Deus multiforme, ela se manifesta de maneiras totalmente diferentes. A gente não pode colocar na caixinha e dizer que só quem prega de terno e gravata é que está realmente pregando a palavra de Deus. Ou somente aquelas pessoas que fazem assim ou que fazem assado é que estão certos, né? Existe, até mesmo entre os apóstolos, Jesus chamou 12 pessoas totalmente diferentes uma da outra, né? Chamou Simão Zelote, que era o cara da espada, da revolução social e tal. Pegou um cara tipo Pedro, pavio curto. Pegou João, que era o cara do super paz e amor, super tranquilo. Então, assim, profissões diferentes. Mateus era publicano, Pedro, João e André, eles eram pescadores. Então, assim, há beleza nessa diversidade, né? Há beleza nos tipos diferentes de estilo, de roupa, de jeito. E a gente não pode esperar ou querer colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né? É como se a gente estivesse limitando Deus, falando que Deus só age nesse aqui e não naquele. E é muita pretensão, você não acha? Sim, cada um tem a sua individualidade, né? Eu acho que em certo sentido a gente consegue falar em nome de uma classe, por exemplo, as mães são assim, sim, toda mãe é assim, mas não é verdade, nem toda mãe é assim. Sim. Que nem você, toda mãe dá a vida pelo filho, não é verdade, nem toda mãe dá a vida pelo filho. Não, e tem umas que matam os filhos. E como tem hoje em dia casos assim, né? A gente tem, nessa pandemia teve diversos uns casos. 3 ou 4, não é? Uma mãe que botou fogo no bebê. Terrível. Então, não tem esse tipo de pessoa exatamente igual. Talvez nem se alguém fizesse um clone, né, seria igual. Os gêmeos idênticos não são, né? Assim, gêmeos que têm a mesma cara, eles muitas vezes, o mesmo DNA, o mesmo tudo. Eles não são iguais, eles às vezes gostam de coisas diferentes, um tem um temperamento mais assim, outro tem um temperamento mais assado. Então, assim, a gente precisa acolher as diversidades com uma real tolerância, né? E eu também acho que até mesmo... Não é uma tolerância seletiva, né? Não é, exatamente. Eu tolero só quem eu gosto, né? Só os amigos. É muita hipocrisia isso. Uma outra coisa que eu queria falar é que às vezes, assim, até mesmo quando você percebe que a pessoa está realmente errada, equivocada, ela não entendeu tal coisa, a gente também tem que levar em consideração uma outra questão, que é o nível o quanto essa pessoa caminhou na sua caminhada pessoal. Caminhou na sua caminhada tá feio. Mas assim, o quanto essa pessoa avançou na sua caminhada de maturidade. Às vezes a pessoa é imatura, às vezes a pessoa acabou de se converter, ela nunca ouviu isso, nunca ouviu aquilo, nunca estudou isso, nunca estudou aquilo, e ela acha uma coisa que você sabe que ela tá totalmente equivocada. Você não precisa falar assim, sua burra, que não sabe, vou te riscar da minha vida porque você não entendeu isso ou aquilo. Não pode, né, gente? Mesmo quando uma pessoa tá errada, a gente tem que levar em consideração um monte de coisa. Quanto tempo de cristão que ela tem, se ela é uma pessoa que realmente tá buscando, se ela não tá, talvez você possa ajudar, né? Olha aí uma oportunidade. E esse tipo de coisa, a gente pode ajudar os mais fracos, né? Ou que não sabe tanto, ou que não entendeu tanto.
Para isso que serve também o corpo de Cristo, né? E tem processos, Arit, que é da pessoa, é algo pessoal, eu entendo. No sentido que é timing, entendeu? Não sou eu que vou ensinar. Então, quantas vezes até a Bíblia fala, um planta, outro rega e o outro colhe, mas quem dá o desenvolvimento é Deus sempre. E Deus tem paciência com a gente, né? Então assim, quantas vezes, né, na nossa experiência a gente fala a mesma coisa pra uma pessoa e aí de repente passa aquele período, né, sem contato e ela aparece dizendo, nossa, o ciclano me disse isso, eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei. E aí você fica com aquela cara assim, mas como eu já te disse? Eu te falei tanto como santas. Tinha um chefe que ele falava assim, não santo. Ele falava assim, não santa. Ele queria dizer outra coisa, eu entendo. Não santa. Eu já não te disse isso várias vezes. Mas é isso, é o tempo da pessoa. É o tempo de assimilar, de experimentar aquela ideia, de conseguir colocar aquilo na prática muitas vezes e aí sim faz sentido para ela. Sim. Então, muitas vezes eu pessoalmente tento exercitar isso e às vezes quando eu tô em alguma discordância com alguém, eu penso assim, até onde eu consigo ajudar essa pessoa, até em que momento nessa conversa eu consigo influenciá-la positivamente, né? Aí se eu acho que eu cheguei no limite, que eu falei dessa questão do limite do respeito, né? Sim. Que eu não preciso me sobrepor a você e sobrepor a minha opinião, né? Aí quando eu percebo o limite, eu falo assim, já falei, né, minha opinião e meu limite é esse, né? Se eu tenho convicção plena de que eu estou certa, eu vou, né, sei lá, pedir, manter minha posição e pedir a Deus que em algum momento a pessoa entenda. Ou se não, eu, assim, eu me coloco assim, não, essa aqui é a minha opinião e aquela é a dela, né? Não, eu acredito que a minha esteja certa, mas eu não sou prepotente pra dizer assim, tenho absoluta certeza 100% que eu sou certa e ela é errada. Não. Eu tô com a minha opinião, eu acho que ela é certa, 99,9999% que a minha é certa, mas não é um assunto, que nem você falou, que não é uma doutrina bíblica, não é uma coisa que se a pessoa continuar pensando daquela forma ela vai estar pecando. Não, é só uma questão de opiniões, entendeu? Então, a pessoa tem o direito dela, né? E eu tenho o direito dos meus 99,9999, né? Então, assim, e aí eu procuro pensar assim, olha, esse aqui é o limite da conversa. Se passar daqui não vai ser mais frutífero, né? Não vai ser mais edificante, né? Nem pra mim, nem pra outra pessoa. Eu tenho o direito da minha opinião, ela tem o direito da outra. Essa opinião dela não vai levar ela pro inferno, né? Não vai comprometer a fé dela em nenhum ponto, né? Então, se é uma pessoa que é um irmão em Cristo, eu vou pensar que eu tenho mais coisas em comum com essa pessoa do que não em comum, né? Do que esse detalhe aqui é muito menor perante com o que a gente compartilha, que é a mesma fé. Então, né, aquela coisa assim, olhei o post, não concordei, passa. Segue, né? Nem tudo você precisa comentar, nem tudo você precisa contrariar, né? Também. E nisso, assim, eu vi até uma postagem de um amigo esses dias que eu falei assim, é verdade. É libertador quando você entende que você não precisa convencer ninguém, né? E eu falei assim, é verdade mesmo. Quem é casado, aprenda isso. Isso é valiosíssimo num casamento. Você não precisa convencer o seu marido de que você está certa. Você pode até estar coberta de razão e ele pode estar totalmente errado. Outro dia no trânsito eu falei alguma coisa, a gente estava no carro e do nada apareceu um barulho. Eu falei, ué, o que aconteceu? E aí ele falou assim, o Márcio, tem um galho na parte de cima do carro. Eu falei, mas como na parte de cima, né? Como o galho foi para lá? Como na parte de cima? Eu falei, não, o barulho tá embaixo. Ele, não, tá em cima. Eu falei, tá embaixo. Ele, teimosa, tô falando que o barulho tá em cima. É aquela situação, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo, tá em cima. Aí ele parou no posto, abriu o carro, e aí pegou o galho debaixo do carro, e aí jogou e falou assim, odeio quando você tá certo. Eu falei, por
quê? Porque você fez essa cara de que tá certa. Eu sabia, né? Essa é a grande questão. Às vezes tem um desfecho desse que você... A vida é justa em alguns momentos e mostra que você estava certa. Mas e quando a vida não é justa e não mostra que você estava certa? Às vezes vai demorar. Ou demora e aí você não leva o crédito. Você não leva o crédito, ou talvez a outra pessoa, nem a marido, pode ser uma amiga, um amigo. A pessoa vai perceber lá na frente que você estava certo e que você não estava nem ali pra ela falar obrigada por ter me falado isso antes, alguma coisa assim. A vida é injusta, né? E as pessoas, como você falou, tem um tempo. Às vezes o galho vai aparecer na hora que estava certo, que você estava certa. Às vezes não vai aparecer. Então é libertador quando você tem a sua opinião e você fala a sua opinião sem a necessidade de convencer outra pessoa. E também, por outro lado, você ouve uma opinião diferente sem ter a obrigação de discordar, sem ter a obrigação de opinar. Porque você fala, essa é a sua opinião, ok. Você pode ali naquele momento pensar, será que eu quero responder? Será que eu quero entrar nessa conversa? Hoje eu tô cansada, não quero. E você pode simplesmente passar por uma opinião contrária. Não precisa tudo virar uma guerra. Não precisa tudo virar uma discussão pra gente saber quem é que tá certo, quem que tá errado e quem que vai vencer essa argumentação, né? E a cultura do cancelamento, ela briga por certas coisas e vai no limite, vai até o final. É uma disputa de egos, né? Parece muito que é uma disputa de egos. E eu acho que é. Porque justamente quem tá fazendo esse tipo de briga acha que tá coberto de razão, acha que ela tem todo o direito de ter opinião, posicionamento, a ponto de querer aniquilar a outra pessoa, né? Porque se você pensar na questão da política, é uma polarização muito grande hoje em dia, o povo tá disposto a matar as outras pessoas, matar de mandar pro caixão. Os né? fins justificam os meios. Fins justificam os meios, e a gente não pode então, deixar que isso aconteça. Brigando contra a tolerância, a intolerância, não tem problema se os meus meios forem intolerantes com os outros. Porque assim, já que eu sou certo e você é errado, eu posso fazer o que eu quiser com você, porque como você tá no outro time, eu tenho o direito de acabar com você, porque eu sou certo e você tá errado. Deus está comigo e contigo tá o capeta, né? E a gente pode tá falando de ideologia de política, mas isso assim, tem cristãos, tem mulheres cristãs que são super feministas, né? E aí tem uma coisa muito, muito importante nessa questão da ideologia que está por trás de toda dessa cultura do cancelamento, é que muitos cristãos estão sendo levados por qualquer ideologia, seja o feminismo, seja o machismo, seja a ideologia de direita, seja a ideologia de esquerda, seja qualquer ideologia que for. Quando isso se torna alguma coisa muito importante na sua vida, a ponto de você dividir o mundo entre nós e eles, isso tá muito errado. Você tem um grave problema. Porque com Deus não é assim. Jesus não foi assim com os 12. E o céu não vai ser assim. Apocalipse 7, 9 e 10 diz que todas as tribos, raças, línguas e nações. É que em um sentido também o céu só vai ter um lado, né? Os crentes. Só vai ter os crentes, mas assim, vai ser de toda a tribo, língua, raça e nação. De todo mundo, não tem... Nem dois lados vai ter no sentido que eu falei, só vai ter os crentes. Só vai ter os crentes. E nessa perspectiva, os das várias tribos. Exatamente. E um texto outro que eu li esses dias, falando de Apocalipse, da nossa moradia final e celestial lá no fim do que a gente está esperando, ele fala que a glória das nações estará lá no céu. Então quer dizer, as culturas, questões culturais, questões daquele povo, daquela raça, daquela língua, costumes estarão presentes no céu, deixando tudo mais divertido e gostoso lá no céu. Por que raios a gente tem que ser tudo igual aqui? E tem que só o meu grupo que tá certo e o resto todo mundo errado. Então é uma visão muito estreita da vida, muito simplista da vida. Meu irmão, não deixe que a ideologia leve a sua crença. Não deixe que outra coisa qualquer seja a salvação da sua vida, né? Porque a gente, como cristãos, o que nós
qual é a coisa que move a nossa vida? Tá? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então, nós temos um assunto, uma questão pelo que vale a pena matar e morrer, que é o Evangelho. E se você pegar a carta de Filipenses, que fala sobre o Evangelho, sobre a vida digna de Jesus Cristo, é ali que a gente tem a nossa luta. Ele fala de lutarmos juntos pela causa do Evangelho. Então, isso tem que ser algo que nos une e que juntos a gente vai lutar por isso, que é Jesus Cristo é o Salvador, aquela coisa toda do Evangelho. Vocês já sabem que Jesus é Deus, é o Criador, que nós somos pecadores, que Jesus é o Salvador, que Ele veio para nos redimir e que um dia Ele vai nos levar para o céu e vai acabar com tudo isso aqui e finalmente Ele vai reinar sobre nós. Então isso é a causa central do que a gente crê e é por isso que a gente pode dar a vida. Não é uma ideologia, não é um posicionamento político, não é o feminismo que vem nos salvar e nos resgatar do machismo, patriarcalismo dos infernos ou qualquer coisa assim que esteja nos dividindo. E até mesmo entre os cristãos, né? A gente não precisa ter uma rixa entre presbiterianos e batistas, porque se nós somos cristãos e vamos para o mesmo céu, para que a gente se rachar e se polarizar, sabe? Tem coisas boas de um lado, do outro. Enfim, não. O Evangelho, ele é maior do que isso. Ele tá acima dessas comodidades, dessas conveniências, dos clubinhos, né? A gente não pode ter esse tipo de clubinho entre os cristãos. Não é isso, né, que Deus espera de nós, né, Tati? Isso aí. Então, colega, não se deixe levar pela cultura do cancelamento, não se deixe levar por ideologia nenhuma, de nenhuma natureza, de nenhum jeito, porque o nosso único Salvador é Jesus Cristo, é Ele que pode nos salvar, nos redimir, e o Evangelho é a única causa que vale realmente a nossa vida, tá bom? Beijo pra você. Com Deus. Até mais. Se cuidem.